A paz do Senhor. Eu me chamo Júlio César, eu sou pastor da Igreja Nação Santa Church e nessa tarde maravilhosa eu quero deixar uma mensagem de Deus para a sua vida. Eu quero falar para você que se afastou dos caminhos do Senhor. Eu quero falar para você que buscou um caminho que não era o caminho de Deus para a tua vida. E a mensagem que eu quero trazer para você fica em Jeremias capítulo 2. Fala de uma noiva que amou o Senhor, que se relacionou com Ele, mas hoje não se relaciona, mas se afastou. E é uma mensagem que fala acerca do coração de Deus, do caráter de Deus. Porque essa atitude, eu quero que você entenda, irmão, que ela magoa o Senhor profundamente. Porque o amor que Ele tem para você é muito profundo. Então essa atitude você tem que romper com ela. Você tem que parar com essa atitude de se afastar de Deus e você tem que se aproximar dele. Amém? O Senhor acusa o seu povo, olha o título. O Senhor me deu uma outra mensagem. Vai e proclame esta mensagem para Jerusalém. Assim diz o Senhor. Lembro-me de como você desejava me agradar, quando era uma jovem noiva, muito tempo atrás. Isso me faz lembrar das paixões da juventude, né? É aquela coisa intensa, né? Você acredita que você está profundamente apaixonado e depois quando você abre o seu olho, você vai ver que na realidade você estava explodindo na sua juventude, né? Então você era uma jovem que amava a Deus há muito tempo atrás. Você me amava e me seguia, até mesmo no deserto. Ou seja, Deus está dizendo, até em lugares onde não tem esperança, onde você não vê vida. O local que eu estou aqui é lindo, é cheio de vegetação, é cheio de vida. Mas Deus está falando que tinha uma época que você estava atrás dele até em locais difíceis, de difícil acesso, de difícil alimentação, e você amava ele profundamente. Naqueles dias, ou seja, passados, Israel era santo para o Senhor. Era como os primeiros frutos da sua colheita. Deus olhava para você e ele via frutos em você que agradavam ele. Ou seja, ele investiu em você, que é o campo da colheita, e ele viu frutos, os primeiros frutos. Sabe aquela alegria do resultado de você ter um povo que é teu? Todos que faziam mal a seu povo eram declarados culpados. Deus olhava para você e via as pessoas que faziam mal, e Deus culpava eles. Deus nunca foi injusto. Deus sempre olhou e falou assim, não, você é meu povo, eu escolhi você, e todos que estão contra você estão contra mim. E sobre eles vinha calamidade. Eu, o Senhor, falei. Ouçam a palavra do Senhor, descendentes de Jacó e todas as famílias de Israel. Assim diz o Senhor. Que defeito seus antepassados encontraram em mim, para que se afastassem tanto? Deus está perguntando, qual que é o defeito que você encontrou em mim para que você hoje esteja do jeito que você está? Você se afastou da minha presença. O que foi que eu fiz para você? O que eu fiz para você? O Senhor está perguntando para você. Qual foi o meu erro? Qual foi o meu pecado contra você? Para você ter se afastado de mim. Aí Deus fala, ó, vocês foram atrás de ídolos que são inúteis. E eles próprios se tornaram inúteis. Aqui eu tenho que fazer uma pausa. Porque ídolo na sua cabeça é apenas cultuar imagens de escultura, estátuas, santos, que as pessoas inventam um monte de santo. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único caminho, verdade e vida. É só ele que você tem que prestar culto. Para ele, para o Pai e para o Espírito Santo. Não tem nada além disso. Não existe. Isso é mentira. São ídolos. Mas não é só isso aí que é ídolo. Se você se encanta, você quer ganhar o mundo é o seu ídolo. Ele é o seu Deus. Porque você dedica tempo e o seu coração e a sua mente na aplicação disso. Você quer ganhar, você quer conquistar. Então o seu Deus se torna o mundo. Isso é um ídolo na sua vida. Mas você é incapaz de enxergar. O que toma o seu tempo te torna o seu Deus. Cuidado. Ídolo não é só imagem de escultura. Ídolo é tudo aquilo da onde está o seu coração. Se os bens materiais te controlam, são os seus ídolos. Se o seu dinheiro te controla, ele é o seu ídolo. É por isso que Deus fala para nós não sermos avarentos. O que é um avarento? Um avarento é alguém que na hora que ele põe a mão no bolso, dói no coração, porque o dinheiro é o Deus dele. A avareza é uma idolatria. E são vários ídolos. O ídolo da ilusão das riquezas, que sufocam a palavra, mas tem pessoas que estão tão sufocadas por ter coisas, por alcançar objetivos, que elas são incapazes de ver Deus. E isso se torna em você o seu Deus. Isso se torna em você algo que te consome. Não perguntaram onde está o Senhor, que nos tirou do Egito em segurança e nos conduziu pelo deserto em uma terra árida e cheio de covas, terra de seca e densa escuridão, onde ninguém vive e pela qual ninguém passa. E Deus, ele salvou você. Ele te justificou na cruz do Calvário. Ele perdoou o seu pecado.
Ele te tirou de uma vida miserável e aí você virou as costas para ele, o autor e consumador da vida. Você saiu, não é? E aí agora você se vê no mundo fraco, porque você não consegue mais largar o mundo, que isso está consumindo você, não é? Você precisa entender que você precisa voltar para Deus. Você precisa colocar o seu joelho no chão e pedir perdão para Deus pelo aquilo que você fez. Se arrependa, meu irmão, porque você está trocando o Senhor. Você está trocando a vida por coisas terrenas e passageiras. E quando eu os trouxe para uma terra fértil, para desfrutar a sua fartura e as coisas boas que ela produzia, vocês contaminaram a minha terra e corromperam a herança que eu lhes tinha dado. Os sacerdotes não perguntam onde está o Senhor. Os que ensinam a minha lei não me deram atenção. Os governantes se voltaram contra mim. E os profetas profetizam em nome de Baal, ou seja, profetizam, falam coisas pela boca de Satanás. E foram atrás de ídolos inúteis. Portanto, apresentarei a minha acusação contra vocês, diz o Senhor. Também apresentarei acusações contra os seus descendentes. Vão para a terra de Chipre, no oeste, e vejam. Vão para a terra de Quedar, no leste, e prestem atenção. Alguém já ouviu falar de algo parecido? Alguma vez uma nação trocou os seus deuses por outros, mesmo que não sejam deuses de verdade? Meu povo, no entanto, trocou o seu Deus glorioso por ídolos inúteis. É o time de futebol que você grita, né? Você busca isso com todas as suas forças. É jogo que você busca com todas as suas forças. Você faz tudo, menos buscar Deus. Com todas as suas forças. Você se esforça para tudo, menos para buscar o Senhor. É por isso que Deus fala que o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a sua alma. Por quê? Porque ele merece ser amado. Ele te deu a vida, ele te salvou, ele morreu na cruz do Calvário por você e você trata ele como algo desprezível. Você entende que você está errado? Você consegue ter a dimensão do que você está fazendo? As pessoas gostam de falar que Deus é amor e de fato Deus é amor. Eu vou usar uma parábola. Imagine que você é casado com uma mulher que não olha para você, que não se relaciona com você, que te distrata, que te despreza, né? Você ama ela. Isso é fato. Você ama essa noiva sua que você casou com ela. Você acha que um casamento desse tipo aí é saudável? A palavra de Deus fala: amarei os que me amam, e os que me buscam me encontrarão. Deus não faz acepção de pessoas. Tem pessoas que você olha e fala assim: nossa, mas ele tem tantas experiências com Deus. Pode ter certeza que no fundo disso aí tem uma busca. A palavra de Deus fala: batei, batei, pedi, dar-se-vos-á, porque todo aquele que bate se abre, todo aquele que pede recebe. Achegai-vos até mim e eu me achegarei a vós. Então Deus está apresentando a queixa dele. Alguma vez uma nação trocou os seus deuses por outros, mesmo que não sejam deuses de verdade. Não se troca algo tão precioso como o Senhor por coisas fúteis e passageiras. Meu povo, no entanto, trocou o seu Deus glorioso por ídolos inúteis. Os céus se espantam diante disso. Eles ficam horrorizados e abalados, diz o Senhor. Pois meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim, a fonte de água da vida, e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. Vou dar um exemplo, eu tenho que exemplificar para você entender o que Deus está falando. Sabe quando você compra um carro, você entra dentro dele, e aí você fala: uau, que carro legal. E aí você anda com o carro, depois você já se acostuma com isso? É porque, embora você possa possuir coisas, essas coisas não deveriam possuir você. E isso não vai satisfazer a sua alma. Não importa quantos você tenha. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que Deus colocou no íntimo do homem o anseio pela eternidade. A sua alma só é satisfeita, ela só é plena, ela só é completa na presença de Deus. O salmista diz: a minha alma anseia por ti, ó Deus, assim como a corça suspira pelas correntes das águas. A sua alma precisa da fonte da água da vida. E você tem cavado com bens, com coisas mundanas, cisternas rachadas que não retêm a verdadeira água. Jesus disse para a mulher no poço de Samaria: olha, você está puxando essa água, você está buscando essa água, mas em verdade eu te digo que essa água vai dar sede para você de novo. Mas a água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Ao contrário, ela vai jorrar de dentro de você para fora. E eternamente. A saciedade da sua alma não está no alimento que você come, na casa que você compra, no relacionamento que você constitui aqui na terra. Sim, existe alegria nisso. Existe sim um regozijo nisso. Sim, existe todas essas coisas. Mas elas não são prioritárias.
prioridade é o Senhor. A palavra de Deus fala que na presença do Senhor, há plenitude de alegria, na sua destra, delícias perpetuamente. Você vai ser pleno, você vai ser completamente feliz, você vai ser preenchido na presença de Deus. Não adianta você acreditar que outras coisas, outras rotas, não adianta você cavar cisterna para reter água de barro, se Deus está querendo dar para você a água da vida. Deus quer dar para você uma água que não tem fim, uma água que flui do trono de Deus, e aonde essa água toca, cura, gera transformação, gera libertação, gera renovo, paz. O Senhor fala, a minha paz vos dou, e isso o mundo não pode vos dar, é um presente, está na mão de Cristo. Você precisa aprender a recalcular a rota da sua vida e colocar no endereço que você quer alcançar o nome Jesus. Transforme a sua rota, mude ela. Para de se iludir, se prostituir com ídolos inúteis. Está escrito aqui, isso é inútil, isso aí. Você precisa olhar para dentro de você e falar assim, o que eu busco na minha vida? Eu busco sucesso, eu busco poder, eu busco dinheiro. Você busca Deus? Não. Então todas aquelas coisas são para você mais importantes do que Deus. E não adianta você querer se iludir. Você vai mentir para você mesmo até quando? Se arrependa, porque como o exemplo que eu falei para você do noivo, que espera uma noiva sem mancha, sem mácula, que ame, que se relacione com Deus. Deus espera você, mas você se desviou para buscar ídolos inúteis. Só que eu sei, porque a palavra de Deus fala que você não é feliz com a sua escolha. Você não consegue ser feliz com a sua escolha, porque ela não preenche você, e eu sei disso. Você pode mentir para você, para mim não, e nem para a palavra. Você não é feliz com isso. Você é angustiado. A sua alma anseia estar com Deus, porque Deus criou isso daí, colocou isso dentro de você. E você precisa, nessa sede de alma, encontrar a água-vida e parar de cavar cisternas que não retêm a verdadeira água. Pois o meu povo cometeu duas maldades, abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas, que não podem reter água. Deus está falando, olha, eu tenho uma água tão pura para dar para esse povo, e aí eles cavam um buraco, chove, enche aquele buraco, é uma cisterna, que vira uma cisterna, e eles preferem beber água de barro do que está comigo. Na minha presença, plenitude de alegria, e na minha destra, delícias perpetuamente. O que você busca tanto e desprende tanto tempo para buscar. Deus está falando, quando você me buscar, eu te dou. Eu dou para você. Deus está dizendo, na minha presença, plenitude de alegria. Eu vou encher você de uma alegria plena. Você vai ser realmente feliz. E na minha destra, eu tenho um presente para dar para você. Eu quero encher você e fartar sua alma de presente, porque eu amo você. Mas você está se comportando como Israel, né, irmão? Né? Você quer buscar o mundo, né? E a glória que tem no mundo. A palavra de Deus fala que aquele que se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Para de buscar o que não interessa. Para de correr atrás de coisas temporais e passageiras. Fixa o seu olho no que é eterno, no que não é transitório, naquilo que a terra não pode comer. Fixa os seus olhos em Deus, autor e consumador da vida. A palavra de Deus fala, feliz é o homem que milita nos umbrais das minhas portas, porque aquele que me acha a vida, encontra a favor do Senhor. Está escrito isso, irmãos. Isso é maravilhoso. Quando você se depara com Cristo em profundidade, você tem uma transformação, uma metanoia, uma mudança de mentalidade, irmãos. Para de pensar de uma maneira ignorante, amadureça em nome de Jesus. Volte para Deus, busca o Senhor. Que loucura, você está vazio. Olha para o espelho. Eu gostaria que você entrasse no seu quarto, olha para o espelho, não está dando certo. Você não é feliz. Você está se iludindo. Tem um filme que fala muito sobre isso, uma parte na realidade do filme, é uma parte do filme. É o filme do Percy Jackson, Ladrão de Raios. É na cena onde eles estão comendo uma planta, uma flor, acho que é flor de lótus o nome. E eles ficam consumindo aquilo e eles perdem a noção do espaço, do tempo, de onde eles estão embriagados. A palavra fala de pessoas que estão embriagados com um vinho que causa discórdia. Isso não te traz felicidade. Não traz, porque o desejo da eternidade está dentro de você. Quantas vezes você parou e você pensou, meu Deus, para onde eu estou indo? Esse é o desejo da eternidade clamando dentro de você para você voltar para a casa de Deus. Se arrependa, irmão, por favor. Eu estou aqui nesse momento, irmãos, porque eu tenho amor pela sua alma. Eu tenho uma filhinha pequenininha, um bebezinho. Eu amo estar com a minha filha no colo. Eu gostaria de estar com ela no colo todo momento, né? É um presente que Deus me deu,
mas eu amo a sua alma, então eu estou aqui para falar verdades de Deus para você, para que você não venha a ser condenado com o mundo. Eu não quero que você seja condenado com o mundo. O Senhor não quer que você seja condenado com o mundo. Mas o Senhor, Ele não vai casar com uma noiva que não tem interesse nele. Pense se você não se comporta como uma noiva que não tem interesse em Deus. Eu vou deixar um outro texto aqui, irmãos, que fica no Salmos 16. Salmos de Davi. Olha só, presta atenção. Guarda-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Eu disse ao Senhor, tu és o meu Senhor. Tudo que tenho de bom vem de ti. Os que são fiéis aqui na terra são os verdadeiros heróis. Tenho prazer na companhia deles. Muitas são as aflições dos que correm atrás de outros deuses ou ídolos, né? O mundo, correr atrás do mundo. Não participarei de seus sacrifícios de sangue e nem invocarei o nome deles. Somente tu, Senhor, és a minha herança, o meu cálice de bênçãos. Tu guardas tudo que eu possuo. A terra que me deste é agradável. Que herança maravilhosa. Ele tá exultando a Deus. É um coração grato a Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Um coração grato a Deus, agradecido a Deus. Olha, eu reconheço o que o Senhor fez. Embora os homens não saibam usufruir daquilo que Deus deu, né? Vivem se matando, o que Deus fez foi bom. Louvarei o Senhor que me guia. Mesmo à noite, o meu coração me ensina. Até quando eu estou dormindo, Deus me ensina, irmão. Isso é um fato real. Sei que o Senhor está sempre comigo. Não serei abalado, pois Ele está à minha direita. Não é de admirar que o meu coração esteja alegre e eu exulte. Meu corpo repousa em segurança, pois tu não deixarás a minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria da tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. É prazeroso ter uma vida com Deus. Não é um flagelo. Eu não me relaciono com Deus, irmão, porque se eu não me relacionar, eu vou pro inferno. A Bíblia fala que aquele que teme a Deus não foi aperfeiçoado no amor. Aí você fala assim, mas a Bíblia fala pra gente temer a Deus. Sim. Em qual sentido? O temor do Senhor é o princípio, é o início, é o começo da sabedoria. Como eu respeito a Deus, eu falo, rapaz, eu tô errado nesse negócio. Aí eu não vou me comportar dessa maneira. E então eu temo ao Senhor. Eu falo, não, tem alguma coisa errada. E aí eu vou buscar sabedoria, buscar entendimento em Deus para saber por que aquilo é errado e por que Deus me condenaria por aquilo. Isso é o temor do Senhor, princípio da sabedoria. Só que quando eu busco a Deus, eu reconheço o caráter perfeito de Cristo e aí eu falo, uau! Aí eu saio de temor e passo para amor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aquele que teme não foi aperfeiçoado no amor. Você entendeu? Então, o salmista Davi está dizendo isso. Guarda, meu Deus, porque eu me refugio em ti. Está falando do crente, do cristão, daquele que se achegou até Deus e tem em Deus a alegria, o descanso, o deleite de alma. Só que muitos serão também as dores daqueles que abandonam o Senhor por ídolos. Entenda isso, por favor. Tem um relacionamento com Deus de noiva, um relacionamento com Deus. Deus quer que você... Jesus disse que você quer falar com seu pai? Fecha a porta do seu quarto. Fecha lá a porta do seu quarto, tranca ela e fala em secreto. Você vai desfrutar dos melhores dias da sua vida, porque eu fiz isso. A pandemia foi, para mim, também um tempo muito precioso com Deus. Na onde eu cresci muito, amadureci muito e vivi coisas extraordinárias, fechando a porta do meu quarto. Teve pessoas que teve tempo para fechar e não fechou. Porque o mundo está envolvendo, até que a oportunidade se passa. E depois a eternidade do arrependimento. Então eu falei daqueles que se afastaram do Senhor, eu falei daqueles que abandonaram o Senhor, quiseram viver prazeres momentâneos, transitórios e passageiros. Se essa mensagem tocou o seu coração, se essa mensagem falou com você, eu tenho um conselho agora final para dar para você e aqui eu encerro a mensagem, que fica no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 até o 32. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. Ele está dando uma parábola, ele está dizendo, olha, tem um pai que tem 2 filhos. O mais novo disse a seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Então, o mais novo falou, olha, eu quero o que é meu, dá meu dinheiro aí. Eu quero isso aqui me pertence no futuro, me dá agora. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Então ele pegou todos aqueles recursos que sempre foram dele e falou, quer saber, eu vou viver minha vida. Vou sair da presença do meu pai. E lá ele desperdiçou os seus bens vivendo de maneira irresponsável. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar fome. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Olha a situação desse filho. Tem riqueza, está na casa do pai, tá bem. E aí ele vai viver a vida dele, vive, né, uma vida miserável, tendo que brigar com um porco para comer. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira
que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então ele estava num lugar bom, confortável, na presença do pai, onde ele tinha recursos, onde ele desfrutava da presença do pai, e agora ele está lutando para ver se alguém dá comida de porco para ele. Olha a situação desse rapaz. Caindo em si, é por isso que eu falo de arrependimento. Caindo em si é o quê? Opa, peraí. Eu realmente era feliz quando eu estava na casa de Deus. A presença de Deus me envolvia e eu saía de lá bem, caindo em si. Ele diz: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? Ele está falando, olha, até os funcionários do meu pai comem bem. E eu aqui morrendo de fome. Ele caiu em si. E eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele está dizendo, olha, quer saber? Eu vou voltar para trás. Eu vou buscar a verdadeira felicidade que está em Cristo, que está em Deus. E eu não estou falando de templo não, tá? Eu estou falando de amizade com Deus. Eu estou falando de amizade com Jesus. Tempo com Deus. É isso que eu estou falando. Não estou falando de parede. Eu estou falando de amizade com Jesus. Estou falando de palavra, Bíblia. Amizade com Deus. Você precisa se relacionar com o Senhor e entender que isso faz bem para você. Aí ele fala, né? Não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o pai. Então, quer dizer, ele caiu em si e foi em direção do pai, se arrependeu e voltou para casa. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de olha o coração de Deus, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, o filho voltou para a casa de Deus com as próprias pernas, é o que você tem que fazer, e você tem que dobrar o seu joelho e falar: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, olha o coração de Deus, tragam a melhor roupa e vistam ele. Ele queria ser tratado pelo pai dele como um escravo, e o pai dele está dizendo, não. Dá a melhor roupa e faz a melhor festa. Esse é o coração de Deus. Tragam a melhor roupa e vistam ele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem para fazer uma festa, para nos alegrar. Pois este meu filho estava morto. Se você está nesse lugar dessa pregação, desse chamamento de Deus para a tua vida hoje, eu profetizo que você estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu retorno. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou. E seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. E aqui fala sobre a inveja do filho, né? Que o filho acabou invejando essa atitude do pai. Mas não é esse contexto que eu quero aplicar aqui agora. Você precisa voltar para trás, você precisa dar meia volta, você precisa recalcular. A rota que você precisa escrever no seu coração é Jesus. Esse é o único objetivo que tem que ter na tua vida, Jesus. Qualquer outra coisa que preencha você, que ganhe espaço dentro de você, é um ídolo. E os idólatras não herdarão o reino de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua história, e que Deus abençoe você, sua família, tudo que você colocar a mão. Que prospere, em o nome de Jesus. Eu abençoo você. E não se esqueça, arrependimento está aqui, ó. Mudança de mente. Então, arrependa-se, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.